Agora sim, torcida tricolor, que vitória ontem, hein? O Osmar Garrafa foi pro Morumbi mostrar agora tudo do jogo do São Paulo. Põe na tela. Depois de 6 jogos sem nenhuma vitória no Brasileiro, a partida contra o Bragantino estava sendo encarada como uma verdadeira decisão para o tricolor. Pois no caso de derrota, o São Paulo ficaria muito perto da zona de rebaixamento. Sabendo disso, o time de Ceni foi ao ataque. As 2 primeiras chances de gol na partida foram do São Paulo. A resposta do Braga veio com Luan Cândido, mas Felipe Alves não teve trabalho. Apesar de não fazer um ótimo primeiro tempo, o tricolor tinha mais iniciativa e demonstrava que queria muito o gol. E ele veio nesse lance. Reinaldo deixou o Rodrigo Nestor em boa condição de avançar para dentro da área e abrir o placar. São Paulo, 1-0. Antes do final da primeira etapa, Patrick só não ampliou porque Cleiton fez boa defesa. No segundo tempo, o São Paulo veio a campo querendo evitar surpresas. E logo aos 13 minutos, valeu a máxima de toca no Caleri que é gol. São Paulo, 2-0. E esse foi o 20º dele na temporada. Ah, e tinha mais. Na sequência, Igor Vinícius recebeu de Nestor para fazer o terceiro. São Paulo, 3-0. Braga produziu pouco no segundo tempo e em toda a partida. O ataque não estava inspirado. Eu acho que hoje a gente teve uma atuação muito abaixo da crítica. Fica as minhas desculpas ao torcedor, porque realmente nós não nos encontramos no jogo hoje. Aos 27, tabela de Nicão e Caleri. E por pouco, Nicão não ampliou. Finalzinho do jogo, Éder mandou para o gol. Seria o 4º. Mas a arbitragem, com a confirmação do VAR, anulou o lance. Final, São Paulo 3, Bragantino 0. Resultado importante para o tricolor, no sentido de se manter afastado da zona de rebaixamento. Para nós era muito importante a vitória dentro de casa. Eu acho que deve acabar a rodada aí a 6 pontos da zona do rebaixamento. A 6 pontos do G6, que se eu não me engano é o Atlético que ocupa hoje, ou seja, se nós quisermos tentar chegar via Campeonato Brasileiro numa pré ou tentar alguma coisa maior assim, nós vamos ter que ter um rendimento melhor do que a gente já teve. Gostou do jogo, Celso? Olha, vitória importante do São Paulo. São Paulo que vinha patinando no Campeonato Brasileiro, vencia 6 jogos, estava flertando ali para a parte de baixo da tabela, vai bem na Copa Sul-Americana, vai bem na Copa do Brasil, mas muito estava se questionando, né? E no Campeonato Brasileiro? De repente, uma derrapada, você fica ali 3 pontos, 2 pontos da zona de rebaixamento e você passa a viver um período turbulento, desnecessário. São Paulo ontem conseguiu uma belíssima vitória contra um time difícil, né? Então, para descansar um pouco, sabe? Descansar não, mas para dar uma acalmada nos ânimos. O mais importante nesse jogo foi a regularidade. O São Paulo, nos últimos jogos, fazia um bom primeiro tempo, no segundo tempo acabava tomando os gols e isso acabava prejudicando muito o resultado final. E aí uma vitória muito convincente, o Nestor muito bem, o melhor em campo. Eu gosto muito desse jogador, muito técnico, perna esquerda, é um jogador que vai ajudar muito a equipe do São Paulo futuramente, como já está ajudando. E também gosto do ataque, Patrick, Luciano e Caleri. Eu gosto muito desses jogadores porque há uma movimentação muito importante aí nessa equipe. Então foi uma vitória convincente. Tá certo. O Osmar Garrafa separou um trecho da entrevista do Rogério Ceni para trazer aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. O técnico explicou como que está a situação do goleiro Jandrei? É isso, boa noite, Michele. É claro, o São Paulo fez uma partida importante, como nós mostramos aí, resultado importante. O time ele respira agora um pouquinho mais distante da zona de rebaixamento. A distância, como disse o Rogério, é a mesma, né, de 6 pontos do 6º colocado para a zona de rebaixamento, posição intermediária da tabela. E aí ele começa a pensar onde? Começa a pensar nas Copas. Quinta-feira tem jogo, fase importante aí do campeonato da Copa do Brasil. Enfrenta o América em Belo Horizonte, valendo vaga à fase semifinal. E o Thiago Couto,
pode ser o goleiro titular. Por quê? Porque o Felipe Alves, ele não pode participar dessa competição, mas há uma perspectiva, eu perguntei para o Rogério ontem, da volta do goleiro Jandrei, que era o titular absoluto, se contundiu, por isso o São Paulo teve que contratar o Felipe Alves e há expectativa. Se o Jandrei voltar, ele será titular, se não, Thiago Couto, o garoto, né, que apareceu há pouco tempo no São Paulo, será o titular. Vamos ouvir a possibilidade real ou não do Jandrei estar em campo já na próxima quinta-feira contra o América em Belo Horizonte. Sobre o Jandrei, ele já começou os trabalhos no campo. O Felipe não pode jogar, independente do Jandrei estar bem ou não, o Felipe não pode jogar no jogo de quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até quarta, ver se ele tem condições de jogar. Se não jogar ele, joga o Couto. Já pré-definido. No futuro, nós vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros, trabalham bem com os pés, sabem fazer funções importantes para o jogo. Vamos ver como volta o Jandrei, né, da lesão. Eu espero que volte bem e eu acredito que tem a possibilidade real dele jogar na quinta-feira. Tá aí, a expectativa do Rogério é pensamento positivo que o Jandrei, experiente em relação ao Thiago Couto, que está iniciando uma carreira, possa estar em condição na próxima quinta-feira. E claro, teve treinamento hoje, tem treinamento amanhã e na quarta sim, o Rogério define com o departamento médico, com o próprio goleiro, se ele tem ou não condições reais de estar em campo. É jogo importantíssimo. O São Paulo venceu na ida por 1-0, joga por um empate para chegar a mais uma semifinal de Copas, dessa vez da Copa do Brasil, Michele. Puxa vida, é isso aí, Garrafa. Celso e Paulo Sérgio, esse São Paulo está disputando aí 2 competições. Dá para chegar até onde? Dá para ganhar a Copa Sul-Americana e dá para pensar também na Copa do Brasil. Mais complicado. São Paulo passado cruzar o Flamengo, o Atlético Paranaense, que convenhamos, os dois não é fácil. São adversários difíceis. Agora, a Copa Sul-Americana, o caminho é um pouco mais tranquilo. Tem aí o Atlético Goianiense, que merece todo o respeito, mas o São Paulo é favorito. E no eventual final, ou Independente del Valle ou o Melgado do Peru, convenhamos, São Paulo é favorito contra qualquer uma dessas 2 equipes. Agora, na Copa do Brasil é mais complicado, né? Pelo peso dos adversários. Teria que passar para o Flamengo ou o Atlético e ainda ver o que tem do outro lado, Fluminense ou Corinthians, tem ou que passar Fluminense, pro Atlético Flamengo? Goianiense. Se o Flamengo passar pelo Atlético Paranaense. Eu acho que tinha que deixar assim, a concentração maior pela Sul-Americana. Né? Aliás, qualquer coisa. Antes de mais nada, tem que passar pelo América. E a Sul-Americana hoje eu acho que é mais importante para a equipe do São Paulo. Lógico que o Campeonato Brasileiro também se torna importante, porque não se pode perder tantos pontos como já perdeu. O Copa do Brasil vai jogar de acordo que der para jogar e lógico que se passar está no lucro, mas sem dúvida nenhuma essas outras 2 competições são importantes. Muito bem.